Bom, a ideia inicial aqui é tratar especificamente sobre o maior problema que nós teremos a respeito de propaganda eleitoral, pelo menos no período que antecede especificamente a própria propaganda. A primeira dificuldade que nós vamos ter com relação à propaganda eleitoral nem é tanto com propaganda especificamente. Na verdade, o primeiro desafio é saber o que é propaganda e o que não é propaganda. A gente volta àquela discussão antes da 12.034, desde os primórdios de propaganda eleitoral, quando vinha a discussão qual é o conceito de propaganda para que fosse definido o que é propaganda eleitoral antecipada ou não. Então, eu vou abordar 5 aspectos em especial, nesse pequeno período de tempo que eu tenho aqui. Não dá para falar muita coisa, mas vou abordar em especial esses 5 aspectos. O primeiro aspecto é o início da propaganda e é o que vai trazer a maior repercussão para os tribunais. Se eu divergir, se eu trouxer alguma divergência, principalmente com os ministros aqui, é com todo respeito, mas eu acredito que esse ambiente acadêmico é exatamente para isso. Então, já peço logo as desculpas, mas eu, como tenho formação em ciência da computação, eu ouso divergir em alguns aspectos, porque eu percebo, desde a consulta 1407, respondida pelo TSE, que há uma dificuldade na compreensão de alguns termos técnicos, alguns conceitos técnicos relacionados à tecnologia em especial. Então, desde o momento que disseram que Twitter é mesa de bar e deram aquela compreensão toda a respeito da ferramenta, uma ferramenta que vem trazido alterações no Brexit, tem trazido alterações na campanha Trump versus a Hillary e várias repercussões no mundo inteiro, como, por exemplo, todos os movimentos sociais que acontecem no mundo por meio dessas ferramentas, e essas ferramentas têm uma força que a gente ainda não conseguiu compreender no Brasil. Talvez essa ainda não seja a campanha da internet diante de tantas dificuldades, mas mais cedo ou mais tarde a gente vai chegar numa campanha em que ela seja realmente resolvida pela internet. Lembrando que nós temos no Brasil, hoje, segundo dados do TSE, 42 milhões de eleitores que se enquadram no conceito de millennials. São aqueles que nasceram entre 1980 e 2002, aqueles que já podem votar, que estão entre 16 e 36 ou 37 anos, que são pessoas que se influenciam diretamente pela internet. Então, o primeiro desafio é entender que a propaganda eleitoral, segundo o artigo 36, ela só pode começar a partir do dia 15 de agosto. No entanto, a gente precisa observar que, com relação a esse conceito de início de propaganda, eu preciso entender o que é propaganda. E aí vem o artigo 36A e ele diz o seguinte: não configuram propaganda eleitoral antecipada. E quando ele diz não configuram propaganda eleitoral antecipada, eu preciso fazer todo um trabalho hermenêutico em cima desse comecinho, desse caput, porque se eu entender que a propaganda antecipada é uma nova modalidade de propaganda, eu vou ter algumas consequências. Se eu entender que a propaganda eleitoral antecipada não é uma nova modalidade, mas que, na verdade, quando não for antecipada, nesse aspecto do 36, não é nem propaganda, eu vou criar indiferentes eleitorais que não estarão protegidos sobre todo o direito eleitoral positivo. Então, é um desafio muito grande, porque se eu analisar por esse conceito, eu tenho 2 interpretações diversas. Eu posso entender que existe uma propaganda antecipada lícita a partir de agora, ou eu posso entender que aquilo que não preencher os requisitos, como, por exemplo, o pedido expresso de voto, não é sequer propaganda. E aí são esses 2 caminhos que a gente pode seguir. E isso tem trazido inúmeras dificuldades, porque o próprio TSE ele vem entendendo de uma forma que não está levando em consideração o próprio funcionamento desses mecanismos. Aqui ficou sem sinal para mim. Bom, e o 36A ele vai dizer o seguinte: no 36A, ele vai dizer que não configura propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos. Quando eu leio esse comecinho, não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que o que tem se interpretado é que, quando eu digo não configura propaganda eleitoral antecipada, eu estou condicionando a existência da propaganda eleitoral antecipada expressamente à existência de pedido expresso de voto. Se há pedido expresso de voto, é propaganda eleitoral. Se não há pedido expresso de voto, não é propaganda eleitoral. E essa situação, essa interpretação, ela é um pouco perigosa do ponto de vista do funcionamento da tecnologia, porque ela abre espaço para abuso de poder econômico. E é isso que eu quero tentar mostrar para vocês, que o 36A, com essas alterações da 12.891, com a 13.165 e agora com a 13.488, trouxe um enorme desafio de fazer a interpretação conjunta de todos esses dispositivos. Porque o 36A ele traz a possibilidade de você mencionar a pretensa candidatura e exaltar as qualidades pessoais dos pré-candidatos. O parágrafo 2º ele já diz que ainda pode, dentro do inciso 1 a 6,
que são seguidos do 36A, eu ainda posso fazer pedido de apoio político e divulgação de pré-candidatura das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. Do ponto de vista da reforma, você percebe que ela foi feita às pressas e que não foi coerente, porque agora eles adicionaram um outro inciso a essa leitura, que é o inciso 7. E quando eles adicionam esse novo inciso, você percebe que o parágrafo 2º não se comunica com ele, porque o parágrafo 2º ele diz dos incisos 1 a 6, e o inciso 7 não está entre o parágrafo 2º. Então, no caso de campanha de arrecadação prévia de recursos, sob essa interpretação, eu não poderia fazer pedido de apoio, divulgação de pré-candidatura e ações políticas. Essa já é uma das dificuldades com relação à reforma, porque eles esqueceram de incluir, alterando o parágrafo 2º, dizendo que também no inciso 7 isso seria possível. É uma das primeiras dificuldades. Seguindo nessa interpretação de que a propaganda eleitoral antecipada, eu posso interpretar como propaganda eleitoral antecipada ou posso interpretar como não propaganda, se eu interpretar como propaganda eleitoral antecipada, eu tenho toda a proteção, por exemplo, do próprio Código Eleitoral quando ele dispõe a respeito de crimes, quando ele fala divulgar na propaganda, caluniar alguém na propaganda, difamar alguém na propaganda, injuriar alguém na propaganda. Se tudo isso exige que seja na propaganda, quando eu fizer a interpretação de que aquilo que não tem pedido expresso de voto não é propaganda, isso tudo perde essa proteção do próprio direito eleitoral, do Código Eleitoral, da parte criminal do Código Eleitoral. E eu ainda tenho outras dificuldades, como, por exemplo, quando eu tenho esse tipo de manifestação na internet, eu tenho uma dificuldade porque esse tipo de manifestação, inclusive, foi assunto de um julgamento do TSE, onde havia uma exaltação das qualidades dos pré-candidatos, e durante essa exaltação das qualidades dos pré-candidatos, reparem que esse perfil era essa era uma postagem patrocinada. Se eu entendo que é uma propaganda eleitoral antecipada, eu preciso me perguntar se as propagandas eleitorais antecipadas, lícitas porque não têm pedido expresso de voto, estão dentro do 36A, se elas poderiam ser pagas, já que na internet, segundo o 57, nenhuma propaganda poderia ser paga. Então, é toda uma construção que vai depender da interpretação que é feita. E o grande problema é que várias dessas postagens patrocinadas começam a aparecer, inclusive para depreciar os candidatos. E várias delas, a depender da interpretação, elas podem ser possíveis, podem ser lícitas ou não. Essa, por exemplo, lá de Mossoró, e várias outras, como, por exemplo, para mim não está aparecendo aqui, essa, depreciando, reparem que ela tem 10.800 curtidas, 5.600 comentários, 3.200 compartilhamentos, e ela foi patrocinada, como está marcando lá em cima. E várias dessas propagandas, aqui talvez não fosse propaganda, mas é só a título de exemplo, que a gente pode perceber que hoje se patrocina esse tipo de publicação exatamente para gerar algum desconforto, para fazer alguma crítica, algumas situações parecidas. Essa, por exemplo, é uma propaganda que gerou uma discussão muito grande, uma publicidade patrocinada, exatamente para gerar um constrangimento ao candidato, ao vereador, e todas essas vêm sendo patrocinadas. E aí a gente precisa entender, a gente precisa analisar o 57C na redação antiga dele, quando ele dizia: é vedada a veiculação de qualquer propaganda eleitoral paga na internet. Mas esse 57C ele só vai ser aplicável se eu entender que essas propagandas são uma espécie lícita de propaganda, uma espécie lícita de propaganda eleitoral antecipada, porque ela está prevista no 36A, nos incisos de 1 a 6, no parágrafo 2º. Se eu entender que, porque essas manifestações não tinham pedido expresso de voto, elas não eram nem sequer propagandas, eram indiferentes eleitorais, nem sequer aquela ofensa à honra poderá ser julgada por meio da Justiça Eleitoral. Porque se não é propaganda, não é competência da Justiça Eleitoral. Então, é uma situação bastante interessante porque passa por essa interpretação do 36A e que agora alterou pela 13.488 o conceito do 57C, quando ele diz: excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde identificado de forma inequívoca como tal. Eu poderia imaginar que agora, com essa previsão, com essa alteração do 57, eu até poderia patrocinar algumas postagens. Mas se eu continuo no texto do artigo, ele diz que exclusivamente contratado por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. Ou seja, o pré-candidato aqui ele já não poderia contratar por enquanto. Então, tem toda uma construção em cima dessa alteração que vai trazer dificuldades, em especial porque o próprio parágrafo 3º do 57C agora, ele deixa muito claro que todos esses patrocínios, esses impulsionamentos, eles só podem ser realizados para beneficiar candidatos ou suas agremiações. Ou seja, ele, em tese, não poderia ser feito para depreciar de forma negativa, para trazer qualquer tipo de incômodo. Essas são questões que vão trazer inúmeros problemas, não para a própria propaganda, mas para a pré-campanha, para aquele período que antecede isso. E, por outro lado, se eu entender claramente que aquilo que não tem pedido expresso de voto não é propaganda, não configura propaganda eleitoral, eu vou fazer uma outra leitura do 36A.
E eu vou entender que no 36A o que mais importa é a parte que ele diz que não é propaganda eleitoral, desde que não haja pedido explícito de voto. E a grande questão é que é exatamente assim que o TSE vem entendendo. O TSE, desde o julgamento do 5124, do RESP 5124 julgado pelo Fux, onde ele faz toda uma construção, exatamente da forma como o ministro Edmar Gonzaga esclareceu, ele faz uma construção dizendo que a liberdade de expressão é mais importante, num momento de ponderação, ela tem a preferred position, ela tem que ter uma preferência de posição. E aí ele esclarece também sobre o chilling effect, que é aquele medo que as pessoas teriam em fazer propaganda devido a essa série de regras, que não são muito claras. Mas a grande questão é que o 5124, ele, de alguma forma, sem querer criticar, mas já aproveitando esse momento de discussão, de alguma forma, ele banaliza um pouco a força da internet. Ele diz que aquelas propagandas que são feitas pela internet, elas poderiam ser feitas por qualquer um. E, podendo ser feitas por qualquer um, elas não quebrariam a isonomia do pleito. No entanto, eu queria fazer algumas considerações e mostrar para vocês aqui, durante essa apresentação, que não é bem assim. Para você fazer uma propaganda hoje que traga engajamento para suas redes sociais e que te garanta força, você precisa ter um gasto considerável. Porque fazer propaganda na internet não é fácil. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês aqui agora. Quero trazer alguns exemplos e mostrar alguns problemas que a gente pode ter que a gente nem sequer conhece. Então, por exemplo, aqui são os julgados, a evolução dos julgados. No 5124, ele diz que não há que se falar em propaganda eleitoral se não houver pedido explícito de voto. E aí ele fala da propaganda antecipada. Esse é o 5124. Esse já é de 2017, já é um outro julgado, onde ele diz que a publicidade que não contenha expresso pedido de voto não configura propaganda eleitoral. Reparem que ele não diz não configura propaganda eleitoral antecipado. Aqui é um processo que discutia a questão de patrocínio de postagem, mas ele diz que não configura propaganda eleitoral. E se não configura propaganda eleitoral, é um indiferente eleitoral, não tem nenhuma outra proteção. Se não há pedido explícito de voto, afasta-se a configuração de propaganda eleitoral nas mensagens patrocinadas realizadas pelo agravado, no Facebook, antes do período autorizado. Não configura propaganda eleitoral. Esse é um risco muito grande, considerar que não configura propaganda eleitoral, porque, nesse caso, tudo pode, inclusive os gastos não têm que passar por nenhum tipo de conta, não há que se falar em abuso de poder econômico, não há que se falar em nada com relação a esses gastos, porque são indiferentes eleitorais, já que não é propaganda. Inclusive, qualquer tipo de calúnia, injúria e difamação deveria ser julgado, inclusive a própria notícia sabidamente inverídica deveria ser julgado pela justiça comum, já que não é propaganda. Por outro lado, os candidatos começam a se beneficiar disso. Esse é um processo do SCAF contra o Alckmin, onde, segundo essa inicial, o Alckmin teria angariado 5 mil seguidores após essa postagem. Eu não vejo aí como propaganda, mas é só para demonstrar que uma postagem dessa, nesse período de propaganda pré-campanha eleitoral, ele traria alguns dividendos para o candidato, como, por exemplo, uma grande rede social. E essa rede social ela tem que ser interpretada de uma outra forma, porque é muito diferente eu comparar um outdoor com uma postagem na internet. No outdoor, alguém passa, olha aquele outdoor e segue sua vida. Quando alguém vê uma postagem na internet, ele curte aquela postagem e ele leva um pedacinho daquela postagem com ele. Porque quando ele curte, ele cria um laço entre ele e o candidato. E a cada vez que aquele candidato ele postar alguma coisa, aquele vai ser uma plateia cativa, porque ele vai receber tudo aquilo. Então ele vai ter um contato frequente, direto, permanente. Enquanto ele não se desconsiderar, não se desvincular, ele vai ter um contato direto. Além disso, a gente tem hoje bolhas no Facebook, criadas pelo próprio algoritmo, que ela faz uma leitura de tudo que você fez na internet. Se você curtiu qualquer coisa relacionada à política ou relacionada a qualquer produto, isso fica armazenado em cookies dentro do seu computador e ele vai fazer uma leitura de você durante a internet, uma relação íntima entre você e o seu monitor, mas ele faz essa leitura e vai considerar tudo o que você já fez na internet para te oferecer essas propagandas. E isso é uma situação bastante interessante, mas que ela precisa ser levada em consideração, porque aquele que faz toda uma pré-campanha e que utiliza todas essas possibilidades, essas ferramentas de internet, e ele cria uma plateia cativa, ele já sai na frente. E aquele que não faz nada disso, é claro que ele não tem nenhum seguidor, ele vai falar para ninguém na internet. Então, quem já começa com a pré-campanha, já contratando agências de publicidade, já fazendo todo um estudo de viabilidade, de engajamento político, assim que ele lança qualquer notícia, que ele fala qualquer coisa na internet, aquilo repercute. E quando repercute, é claro que acaba convencendo, ou, é claro, também afastando aqueles que estão menos decididos com relação à política. E aí a gente tem duas situações diferentes, aquele que trabalhou pela campanha e aquele que não trabalhou. A situação daquele que trabalhou pela campanha, fazendo uma boa pré-campanha, ele já tem uma plateia para aquele momento onde as campanhas realmente elas começarem a valer a partir de 15 de agosto, e quando ele fizer toda a publicidade, ele já tem toda essa plateia cativa para quem ele vai poder falar e divulgar todos os seus projetos.
E aí a gente tem outra situação interessante no artigo 57b, que ele diz, já é pela reforma da 13.488, ele deixa muito claro que todo o perfil que foi utilizado antes da campanha, ele pode continuar sendo utilizado. Então, tudo aquilo que eu usei a partir de janeiro, a partir até do ano de 2016, eu posso... Mas já? Não é possível. Nem comecei, gente. Tudo aquilo que eu utilizei desde o começo, eu posso manter aquele perfil e continuar com aquele perfil sem nenhum problema. Então, aquele que mais trabalhou no período de pré-campanha, naquele período que eles disseram que todas aquelas manifestações não eram propaganda na internet, tudo aquilo que aconteceu, eu posso manter aquele perfil que juntou um monte de seguidores, um monte de compartilhamentos, toda uma situação de engajamento, e mantenho aquele perfil. Bom, então, a gente deixa... isso já é conhecido, o próprio Alexis de Tocqueville já dizia que aquele que tem mais poder econômico, aquele que tem mais condições financeiras, é claro que ele vai fazer parecer com que aquelas opções sejam as únicas visíveis. Tamanho são os recursos financeiros que ele utiliza. Então, não temos sufrágio, as pessoas votarão no que se lhes diga. Por quê? Porque se temos que eleger várias pessoas, quem tiver mais dinheiro fará suas opções tão visíveis que parecerão as únicas. Alexis de Tocqueville. Bom, eu quero falar rapidamente, infelizmente meu tempo é muito curto, mas eu quero falar sobre algumas situações que a gente ainda tem muitas dificuldades de identificar. Então, eu vou ter que saltar algumas coisas, o prazo final de propaganda, se antigamente a gente não tinha, porque o 240 não era aplicável à internet, agora a gente tem, por meio de um tipo penal, criado o prazo final para propagandas na internet. E agora eles definem como constitui crimes, no dia da eleição, você fazer qualquer tipo de propaganda inédita na internet, inclusive o próprio impulsionamento. Essa é uma alteração interessante, porque antes a gente não tinha prazo final para propagandas na internet, e a gente passa a ter a partir de agora. Uma outra situação muito interessante, que vai trazer bastante preocupação, eu tinha 5 pontos para abordar, mas infelizmente não vou ter tempo. Uma outra situação bastante interessante é exatamente a questão do impulsionamento. E por que o impulsionamento ele traz tantas dúvidas? Exatamente pela própria forma como o legislador resolveu colocar essa previsão. A gente tem 2 formas básicas de impulsionamento hoje, principalmente as principais mídias sociais utilizadas, o Facebook Ads e também o Google AdWords. Esse AdWords ele vai ser muito interessante, porque ele vai causar algumas situações meio que esdrúxulas para quem não entende do funcionamento do mecanismo. Se eu pudesse conceituar o impulsionamento, eu diria que o impulsionamento, ele, na verdade, ele não é uma propaganda, ele é uma técnica. Só que é claro que ele vai ser utilizado como propaganda no Brasil e a própria legislação conceitua assim. Então, o impulsionamento é uma técnica mediante remuneração paga a provedores de serviço ou conteúdo para que potencializem o alcance e a divulgação da informação, visando atingir usuários que normalmente não teriam essa visibilidade pelas formas tradicionais. As principais formas de impulsionamento que eu quero tratar aqui, e que é a mais conhecida, aqui tem uma questão bastante interessante com relação ao 57C, é que ele diz assim, o 57C, é vedada a publicação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos. Essa redação ela ficou bastante truncada, bastante assim, de difícil interpretação, porque ele diz, por um lado, que é vedada qualquer tipo de veiculação de propaganda eleitoral paga na internet. E, ao mesmo tempo, ele diz que, exceto o impulsionamento de conteúdos, como se o impulsionamento fosse um tipo de propaganda e não uma técnica de promoção da propaganda. Então, gera algumas dificuldades, porque algumas pessoas estão sem saber exatamente o que é esse impulsionamento. E, além disso, tem uma outra situação que o legislador não deixou claro, porque ele traz uma outra forma de impulsionamento lá na questão de financiamento de campanha, dentro do 26, lá no artigo 26. Então, quando ele diz é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet, com uma sugestão de redação, a melhor redação teria sido essa, excetuada a propaganda impulsionada em mídias sociais. Aí sim ficaria claro, porque a exceção está relacionada à propaganda que foi impulsionada nas mídias sociais. Mas da forma como o legislador deixou, realmente não ficou claro. Então, as principais, o 26, por exemplo, ele traz uma situação interessante porque ele diz que inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes da aplicação de busca. E o que seria essa priorização resultante da aplicação de busca na internet? E aí a gente vai para isso aqui. Se vocês repararem aqui, eu tenho o resultado de uma busca no Google. E quando eu tenho o resultado dessa busca no Google, eu tenho o primeiro resultado, os 2 primeiros resultados, que a gente chama de simplesmente de resultado de busca patrocinada. Esses aqui são os que eu posso pagar segundo o 26C. Para esses resultados aqui, eu posso pagar como candidato,
para que sempre que alguém pesquisar presidente, eleições, qualquer coisa assim, ele vai aparecer o nome daquele candidato depois de uma leitura rápida desse algoritmo do Google. O Google, nesses 250 milissegundos que ele vai demorar para trazer o resultado dessa pesquisa, ele vai fazer uma série de análises. Ele vai varrer o seu computador em busca de cookies, ele vai saber tudo aquilo que você já acessou, ele vai verificar todas as conversas que você já teve no Google Talk, em todos os messengers, e ele vai fazer uma grande análise, e quando ele trouxer essa análise, ele leva isso em consideração e traz para você algumas propagandas aqui com base em tudo que você já fez na internet. Uma certa vez, eu não tenho muito tempo para contar esse tipo de coisa, mas uma certa vez a minha avó doente, eu cheguei no hospital, e o meu pai disse, olha, eu não consigo achar o remédio para sua avó. Tem que ser um creme, assim, especial. Eu falei assim, mas que remédio? Não, é uma pasta para hemorroidas. E eu fui pesquisar isso no Google. Por umas 3 semanas eu fiquei recebendo propaganda de hemorroidas no meu Facebook. Eu ia para o Facebook o tempo todo, pasta para hemorroidas, propaganda para hemorroidas, e ele fez essa leitura, ficou armazenado, e eu fiquei sendo incomodado com isso. E até constrangedor, inclusive. Né? Você abre perto de alguém, pô, o cara está lá. E aí eu tenho a segunda forma de resultados no Google, quando eu faço a minha pesquisa, que é esse segundo bloco. Esse segundo bloco é o que a gente chama de resultado orgânico. E esse resultado orgânico, ele, na verdade, ele não deveria ser influenciado, porque ele é simplesmente o robô de busca do Google. No entanto, esse resultado orgânico ele também pode ser alterado. E ele é alterado por uma técnica chamada Black Cell Hatch. Esse cell seria o Search Engine Optimization. Seria alguma coisa como optimização ou melhoramento do motor de buscas do Google. Como é que eu poderia melhorar para que o meu resultado como candidato saia também no resultado orgânico de busca, ele saísse por cima? Eu poderia, por exemplo, manipular a minha página, eu poderia usar técnicas de White Cell Hatch, ou poderia usar técnicas de Black Cell Hatch. Como é que seriam essas técnicas? As técnicas proibidas de Black Cell Hatch seria como eu manipulando a minha página para que o motor de busca do Google fizesse uma leitura que os demais seres humanos não conseguissem. Um exemplo claro de quem fez isso foi a IBM, na Alemanha, quando ela alterou a sua página para que sempre que alguém buscasse por veículos de luxo ou alguma coisa assim, aparecesse BMW em primeiro lugar no resultado orgânico. Quando o Google descobriu isso, ele verificando que sempre aparecia BMW e que estava enganando os motores de busca, ele baniu a página da BMW da Alemanha, baniu aquela página do sistema de busca da Google. Isso pode ser feito claramente pelos candidatos, mas agora a gente tem uma proteção pelo 57B, que ele diz que é vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não disponibilizadas pelo provedor da aplicação da internet, ainda que gratuitas, para alterar o teor ou repercussão de propaganda. Então, essa já era uma proteção, mas é claro que toda uma equipe vai ter que fazer essa análise para verificar se houve utilização de Black Cell Hatch. Então, a gente tem inúmeras outras ferramentas para alterar essas pesquisas, para sair na frente na internet, e que, infelizmente, as pessoas desconhecem. Por outro lado, a segunda forma, eu tenho uma forma que é bastante perigosa de contratação de impulsionamento de conteúdos, que é exatamente a questão da rede de pesquisa, que seria apenas para resultados, e rede de display. Essas formas estão relacionadas ao AdWords. Mas o que é interessante com relação à rede de display? Qualquer um que contrate rede de display, e já estou terminando, calma, muita calma nessa hora, qualquer um que contrate rede de display, ele quando contrata a rede de display, ele pode ter a propaganda dele inserida também nos aplicativos que nós baixamos quando nós não pagamos por ele. Então, se você está utilizando seu aplicativo, você pode ter uma propaganda, inclusive política, a partir de agora, se alguém contratar a rede de display, que é uma das possibilidades de contratação do Google. Então, você pode, por exemplo, hoje, para quem é adepto, pode estar utilizando o Tinder e, de repente, dar um match no seu candidato preferido. E aí se preparem para dar um match aí na Jandira Fegali, no Aécio Neves, no João Willis. E é o que já acontece nos Estados Unidos. Você pode ter propaganda hoje em todos os aplicativos que você baixar pela internet. E aí, quem contratar a rede de display, ele vai correr um grande risco. Porque reparem que, ao mesmo tempo, eu tenho situações conflitantes. O Google AdWords ele utiliza um mecanismo chamado AdSense, para poder contratar espaços de publicidade em todos os sites pelo mundo afora. E aí no Google AdSense, eu trouxe um exemplo aqui que seria conhecido por todos vocês, que seria o caso do Conjur. O Conjur ele vende espaços para o Google para que o Google coloque qualquer propaganda em seu espaço. Se vocês repararem aqui à direita, não estou ganhando nada da Nissan. Se vocês repararem aqui à direita, eu tenho uma propaganda ao lado direito aqui, que é uma propaganda do próprio Google. O Google inseriu aqui e o Conjur não tem qualquer conhecimento a respeito dessa propaganda. O Conjur não tem relação nenhuma com isso, ele só vendeu espaço para o Google. Mas se aqui fosse uma propaganda política, ao mesmo tempo que eu tenho a possibilidade de impulsionamento, eu tenho que verificar se isso é possível ou não, porque a gente ainda tem a vedação de que as propagandas em sítios de pessoas jurídicas estão proibidas. Então, como é que eu vou ter uma propaganda pelo Google AdSense num site de pessoa jurídica? Aqui está o UIS,
né, a verificação de quem é responsável pelo conjur e está registrado em nome de uma pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica que ofere lucros com aquele site e eu tenho, por meio do Google AdSense, uma propaganda de partido político ali. Então, são duas coisas conflitantes. Ao mesmo tempo que cabe o impulsionamento, eu tenho vedação de propaganda política. Então, o impulsionamento ele seria a própria propaganda ou ele seria uma técnica? Sendo propaganda impulsionada, ela poderia estar ali? Então, são uma série de questionamentos, eu tenho muito mais dúvidas do que qualquer coisa a trazer de resposta para vocês, porque a gente tem muitas coisas interessantes. Eu queria conseguir chegar ao final, porque a gente tem muitas coisas legais para falar sobre bot, sobre todo esse problema que a propaganda vai trazer, formas de contratação do Facebook. Eu tenho os problemas, por exemplo, do Dark Post, ou Ghost Post, também chamado Ghost Post, porque essas publicidades aqui do Dark Post, você não consegue saber onde ela está na internet, você não consegue pegar a URL para representar contra ela, e ela é uma publicidade dinâmica, que só aparece para você. De acordo com toda aquela leitura dos algoritmos, ela só vai aparecer para você e para mais ninguém. Pode ser que ela apareça para mim, mas não apareça para mais nenhum de vocês, porque ela faz a leitura do que eu tenho interesse. É o que a gente chama de fim da serendipidade na internet. Tudo aquilo que é criado na internet é criado exclusivamente para mim, eu estou numa bolha. É o fim daquele mundo ptolomaico, onde a gente, na verdade, é a volta do mundo ptolomaico, onde você é ali está tudo girando em torno de você. E o fim da serendipidade, porque agora você não encontra mais as coisas por acaso, tudo é criado especificamente para você. E aí, num post patrocinado como esse, eu não teria como, de que forma, por exemplo, num post patrocinado como esse, eu poderia representar se houvesse uma irregularidade. Eu faria um print da tela, eu levaria para fazer uma ata notarial, eu pediria ao sujeito do tabelionato para abrir aquele post, ele não conseguiria, porque é específico para mim. Então, é o que a gente vem chamando de propaganda invisível. Por que é propaganda invisível? Porque a própria equipe jurídica não conseguiria representar aquela propaganda, porque muitas vezes talvez ela não tivesse nem acesso a ela. Ela só apareceria para grupos muito específicos. Se eu seleciono grupos de baixa renda entre 18 e 24 anos que moram na zona tal, só aquele grupo vai ter acesso. E eu não consigo fazer com que a minha equipe jurídica tenha acesso a tudo aquilo. Então, talvez fosse caso de regulamentar para fazer com que todo candidato que fosse impulsionar uma propaganda, ele levasse essa propaganda para a Justiça Eleitoral. Assim como se exige os links, ele fosse obrigado também a mostrar para a Justiça Eleitoral toda essa propaganda patrocinada para evitar esse tipo de problema. Bom, e eu tenho várias outras situações interessantes, mas que, infelizmente, a gente não vai ter tempo de mostrar. Eu tenho, por exemplo, essa questão, onde, nessas postagens do Ghost Post, eu teria dificuldade, por exemplo, no caso de direito de resposta. Se essa publicidade ela aparece e desaparece para mim, basta eu apertar um F5 para trocar essa publicidade. E se houvesse aqui uma ofensa que coubesse direito de resposta? Qual que seria a contagem de prazo? 72 horas a partir de quê? Ou a partir de qual momento? Como é que funcionaria esse procedimento? Então, são outras dificuldades. E como é que seria essa postagem patrocinada? Como é que eu faria essa resposta na postagem patrocinada? Seguiria todas as outras regras? Então, são várias coisas interessantes. O que eu queria chegar, só para finalizar, porque meu tempo praticamente já estourou umas 2 vezes, não sei como é que a moça não voltou ainda. O que eu queria passar para vocês, eu queria falar sobre bots, eu queria mostrar como se identifica um bot, eu queria mostrar tudo o que aconteceu com relação aos bots, mas eu não tenho tempo, então eu vou saltar direto para a parte de desafios para 2018. Com relação a desafios para 2018, eu chamaria atenção com relação a 2 aspectos. O primeiro, eu já disse quando eu estive aqui há 1 ano, é exatamente a questão da URL. A gente precisa começar a respeitar o Marco Civil da Internet, no artigo 19, parágrafo 1º, e exigir que todas as pessoas que representem propaganda levem, no mínimo, a URL do conteúdo a ser retirado. Não adianta reclamar do Google, não adianta reclamar do Facebook, que eles não removem as postagens, quando, na determinação de remoção, não tem sequer a URL. É a mesma coisa de um juiz determinar que se tire a propaganda eleitoral que está na Avenida Beira-Mar. Mas onde na Avenida Beira-Mar? Em cada poste eu vou ter que procurar? É a mesma coisa quando eu digo, retire a propaganda do candidato tal do perfil dele no Facebook. Mas qual das propagandas? Ele tem 1000 propagandas, ele tem 1000 postagens. Vou tirar qual? Eu vou tirar todas? É abusivo, é desproporcional. Então, a gente tem algumas situações bem interessantes. O maior desafio vai ser exatamente o 57J, porque o Congresso jogou a batata quente para o TSE. Olha, toma para vocês, resolva esse pepino aí, porque eu não tenho condições. E aí passa para o TSE no 57J, que ele vai ter que regulamentar tudo o que estiver relacionado à propaganda na internet, que é exatamente o que está de 57A a 57I. E, além disso, vai além, porque, além disso, ele vai ter que fazer também, ele vai ter que promover para os veículos, partidos e demais entidades interessadas a formulação e a ampla divulgação de regras de boas práticas relativas a campanhas eleitorais na internet. Então, eu tenho a questão dos conteúdos, e eu queria mostrar no final, eu tenho 57I, a remoção de conteúdo, Marco Civil da Internet.
a questão dos ghost posts. Eu queria mostrar para vocês, principalmente, porque o ghost post, eu não tenho condições nem sequer de fazer uma ata notarial. Eu tinha preparado o computador aqui, para vocês terem ideia, eu tinha preparado o computador para vocês escolherem um ghost post desse, e eu alteraria essa imagem, eu alteraria aquele texto que está naquela postagem, alteraria online para vocês perceberem. Eu alteraria esse post, não ia hackear, não ia fazer nada disso, ia usar uma ferramenta disponível no próprio sistema, eu ia alterar, ela ia continuar online no Facebook, meu Facebook está até aberto aqui para fazer isso, e eu ia mostrar para vocês que aquilo que está ali, um print de internet, ele não tem qualquer valor. Não tem nenhum valor um print de internet. Eu ia alterar isso aqui agora, online, para vocês verem. Ia continuar online e ia estar a postagem. Eu ia tentar fazer uma propaganda negativa em cima de uma propaganda que existiria. Mas só para mostrar para vocês que os prints de internet eles não têm qualquer valor. Então, a única solução viável seria exatamente a questão da ata notarial, prevista já no novo CPC, inclusive para essas matérias de tecnologia ligadas a áudio, lá no 384 do novo CPC. Além disso, eu queria fazer uma outra consideração a respeito dessa força probante desses documentos tirados de prints da internet, lá pelo próprio 422 do CPC. A gente precisa levar em consideração que sempre que houver um print de internet numa representação, a primeira coisa que você tem que fazer é impugnar a prova, porque aquele print qualquer um pode criar em 3 minutos. Eu sou capaz de fazer um print com propaganda negativa que nunca existiu, representar simplesmente para prejudicar o candidato e até mesmo para tirar o perfil dele do ar em 3 minutos. É uma coisa muito rápida. E se o juiz aceitar um print de internet como prova, a gente vai estar colocando em grande risco toda a propaganda na internet. Então, tem algumas questões bem interessantes. Eu queria falar, por exemplo, sobre o efeito Streisand, mas a gente realmente não tem tempo. E é bastante interessante a recomendação que eu teria com relação a qualquer procedimento de propaganda. Eu queria contar essa história, porque é bem interessante, mas qualquer tipo de representação com relação à propaganda na internet, eu recomendo que vocês sempre peçam sigilo, peçam segredo de justiça. Por quê? Porque, pelo efeito Streisand, toda vez que você tenta criticar ou tenta remover um conteúdo na internet, você acaba chamando mais atenção para ele. E se você chama mais atenção para ele, a própria foto da casa da Barbra Streisand, antes da representação, tinha sido baixada 6 vezes. Assim que representaram para tirar aquela foto da internet, ela foi baixada do dia para a noite 420 mil vezes. E é exatamente por isso que trouxeram esse título de efeito Streisand. Bom, pessoal, eu realmente queria mostrar muito mais coisas para vocês, mas realmente o tempo foi curto. E eu acho que é a matéria que mais mudou nessa reforma, então ela merece um pouco mais de tempo, com um pouco mais de paciência, para fazer um estudo mais pormenorizado. Mas estou aqui à disposição para qualquer tipo de contato e estou às ordens para responder as dúvidas ao final. Peço desculpas já pela invasão do tempo dos colegas. Muito obrigado.